bem, que a família seja salva, que você tenha saúde. Entendeu? Deus faz o máximo que Ele pode para você ter paz. Só que nós estamos no meio da guerra. Deus tenta fazer você ter paz no meio da guerra, entendeu? A guerra existe, não vai deixar de existir. Você vai ter que lutar. Ou você luta ou você está salhado. Você está no meio da batalha. Porque está escrito lá no livro de Efésios 6, 10, para você usar as armaduras de Deus. Uma armadura, você vai usar a armadura para quê? Uma guerra, uma batalha espiritual. As forças das trevas lutam contra a minha vida, contra a sua vida. Entendeu? O negócio dele é destruir você, a sua família, a sua paz, o seu sossego, a sua saúde, a sua prosperidade. É eles que tentam fazer isso. E Deus é aquele que vai cortando o laço, vai... Por isso que você não pode se afastar nem um pouquinho de Deus. Se afasta um pouquinho, tadinho. Você sozinho, você não vai conseguir lutar contra ele, irmão. Não tem como. Entendeu? Jesus aqui é poderoso. Jesus, você clama a ele manda os anjos dele lá, ó, vai lá, resolve aquilo lá. Mas se você estiver sem Jesus, tadinho, não dá para você, entendeu? Então a gente tem que batalhar. Então nós estamos, Deus faz de tudo para a gente ter paz, mas nós estamos no meio de uma batalha. E cristão, você está seguindo as pisadas de Jesus. Sabe o que é seguir as pisadas de Jesus? Pastor, Jesus era poderoso, não é? Era, Jesus também te deu poder e autoridade. Mas Jesus podia fazer milagre. Você também pode, se você quiser, se você crer. Que a Bíblia diz que aquele que crê em mim também fará as obras como eu fiz e fará maiores do que essa. Entendeu? Jesus tinha as coisas, tinha. Só que Jesus também foi perseguido. Jesus foi caluniado. Jesus sofreu ingratidão, traição. Você está entendendo? Do nada o pessoal odiava Jesus, queria matar Jesus. Então você tem que entender que essas coisas, enquanto nós estivermos aqui, a gente vai viver isso. Você vai ser tentado, você vai ser perseguido. Vai ter gente que não vai vir para cá a sua cara. E, inclusive, até mesmo as pessoas de dentro da sua casa, pessoas da sua família. É onde você fica indignado. Não, Jesus falou que ia salvar a minha família, mas o Toninho está com ódio de mim. Mas é porque se o marido ou a mulher, um conhecer Jesus e o outro não, aquele que não conhece Jesus, o diabo usa. Você tem que orar para aquela pessoa se converter, entendeu? Para aquele espírito sair. Por exemplo, seu filho, sua filha, se o demônio estiver usando eles não têm a mesma maturidade que você, o diabo vai usar eles contra você. Aí fala um negócio pesado, te responde, você fica meio assim, poxa, minha filha falou isso para mim, o meu filho fez isso. Como é que pode? Mas é o diabo que está ali. Ele entrou no seu filho, na sua filha de alguma maneira, lá, alguma coisa que eles estão fazendo lá. Você tem que orar, entendeu? Para eles se libertar. Você está entendendo? Isso é bíblico, quer ver? Vou mostrar um negócio aqui a vocês. Senão vocês ficam sem entender nada. Daqui a pouco você está com ódio do seu próprio filho, da sua própria filha. Não é assim não. Você tem que entender que são os espíritos. Nossa luta não é carne e sangue. Você pensa hoje, você vê, eu vou botar assim, eu boto o exemplo da Natasha, que a Natasha você está mais presente aqui, né? E a Fernanda já casadinha lá com Deus. Você vê eu e a Natasha, a gente conversa, brinca assim, gente, não sempre foi assim não. Eu tive uma luta muito grande com a Natasha para ela se converter. Eu e a Natasha discutia, a Natasha gritava comigo, ameaçava ir embora de casa. Entendeu? Teve vezes que ela pegou o negócio, vou embora. E a gente tinha um relacionamento difícil. Que o demônio pôs nela um ódio contra mim, quando eu comecei para a igreja. Era ódio mesmo. Viu um ódio estampado na cara dela. Entendeu? E aquele ódio, aquela revolta comigo, mas aquilo era um espírito que eu comecei a buscar a Deus, comecei a orar por ela, e ele estava revoltado. Porque quando você se converte e aceita Jesus, o diabo já sabe que toda a sua família vai se converter.
por causa de você. É uma aliança que você fez com Deus, um pacto. E por causa dessa aliança, desse pacto, até seu sobrinho, primo, tia, de todo mundo, tá? Eles vieram vendo esse pacotinho, entendeu? Você se converteu, e isso aí não é que você quer, não tem, você faça, não é isso não, isso já é uma promessa de Deus. Se você aceitou Jesus, é como se fosse assim, você comprou um negócio lá na rua, lá você ganhou um brinde. Você não precisa ficar, pelo amor de Deus, me dá esse brinde, eu preciso desse brinde. Não, já é o brinde na promoção. Então você vai levar o brinde. Você comprou um negócio, vai levar o brinde. E quando você aceita Jesus, isso já é uma promessa de Deus, que você vai, e a sua família vai ser salva. Que nossos filhos serão discípulos do Senhor, isso tudo já são promessas. Então o que ele faz? Quando você aceita Jesus, você começa a buscar Jesus, ele fica desesperado. Ele já sabe que vai ter que sair, ele já sabe que vai perder, não tem como ele ficar mais. Só tem uma maneira dele conseguir derrubar a nossa família e os nossos filhos, mesmo a gente estando tendo aceitado Jesus. Como? É quando você não tem mais compromisso com Deus, você tem que ter uma aliança, pacto. É uma coisa séria. Tanto é que você vê uma aliança de um casal, ela não tem começo nem fim. Ela é uma coisa séria. Então você tem que ter um compromisso com Deus. Porque quando você começa a deixar assim, ser um pouquinho relaxado na fé, pastor, o que é relaxado na fé? Eu quase não me alimento a palavra, eu quase não oro, eu quase não busco a Deus, aí isso atrapalha. Porque essa distânciazinha de Deus, o bichinho vem e ataca. Entendeu? Ele ataca, porque você está vazio. A palavra de Deus já disse isso, né? Você está vazio, não está se alimentando direito da palavra de Deus. Não está vigiando, você tem que colocar em prática a palavra. A palavra de Deus eu já preguei outro dia aqui. Não adianta a gente só vir na igreja ouvir, chegar ali e fazer tudo diferente. Não funciona assim. Aí você sai de dentro da promessa. Se você sair de dentro da promessa, sua família todinha sai de dentro da promessa. Aí o bichinho vai lá, taca. Entendeu? O Jó era um homem íntegro e fiel, sim ou não? Ele não era um homem de Deus, só que ele teve a família dele, a prosperidade toda destruída, porque ele saiu da palavra. Entendeu? Pastor, mas lá não diz que ele saiu da palavra, diz sim. Isaías 41, versículo 10, Jesus disse assim, não temas. É isso que ele disse, não temas, não tenha medo. E o Jó depois ele falou lá no capítulo 3, versículo 24, que eu temia, me sobreveio, que eu receava, me aconteceu. O Jó ele tinha muito medo. Era medo dos filhos se desviar, era medo de ficar pobre, era medo de ficar doente. Tudo que ele tinha medo aconteceu. Acho que ele só não morreu porque ele não tinha medo de morrer. Se ele tivesse medo de morrer, ele tinha morrido também, entendeu? Porque o que ele tinha medo acontecia, foi acontecendo. Porque ele não acordava todo dia de madrugada, ele ficava, meu Deus, será que meus filhos pecaram? O que será que ele tinha medo, entendeu? Ele não tinha sossego. Ele falou assim, antes do meu pão vem o meu suspiro, porque o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Eu nunca estive sossegado. Por quê? Ele não descansava no Senhor, porque ele só vivia com medo. Entendeu? Então o diabo, ele achou essa brecha e foi lá destruir a família do Jó, mesmo o Jó sendo um homem íntegro e fiel. Então a gente mesmo sendo uma pessoa de Deus, a gente tem que ser vigilante na palavra e estar sempre buscando Jesus constantemente. Você é uma coluna da sua casa, você não pode arriar. Se você arriar, vai cair o telhado todo, entendeu? Se você tombar, tomba a sua família junto. Você tem que estar sempre orando, sempre buscando a Deus, sempre indo para a igreja, sempre se alimentando da palavra. Você não pode desfalecer. Tem gente que desfalece, não aguento mais, não vou. E outra coisa, é uma luta tão grande para mim na igreja e tal, mas se você não perseverar, você nunca vai passar desse nível. Que às vezes quando você começa a vir para a igreja, é uma lutinha muito grande, porque o diabo quer parar você. Ele sabe que se você perseverar, você vai chegar onde você quer. Você está entendendo? Vai acontecer o que você quer, só que ele consegue parar a pessoa. Tem pessoa que ele consegue parar.
A pessoa começa a ir e acha que está muito difícil, para. Lembra que eu preguei outro dia da pessoa que é como a onda do mar? Uma hora ela crê, outra hora não crê mais. Uma hora ela vai, outra hora não vai mais. Então isso aí atrapalha, entendeu? Então o bichinho fica tentando fazer a pessoa parar, para a pessoa desistir. Ele quer que você desista da tua bênção, da tua salvação, da salvação da tua família. Você que não pode desistir, entendeu? Você vai ser muito bobinho se você abrir mão da bênção do Senhor, que é coisa boa. Entendeu? Então, o que acontece? Funciona desse jeito. Se a gente não tiver essa visão espiritual, a gente não consegue. Vou mostrar a você aqui. Oi, mãe, bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe, ela está dando a paz para todos. Maria está lá, cheia de disposição brincando. Acordou 11 horas. Maria, vamos lá. O Bibi está dormindo, Maria. Mas amanhã, quando o Bibi acordar, que eu te falar. Balancei, cantando louvor. Quando foi meia-noite e pouco, ela dormiu. Aí dormiu tranquilo. Falei, bom, agora ela vai dormir bastante, né? Quando foi 3 horas da manhã, certinho, ela acordou. O que você quer? Porque minha mãe, porque ela está acostumada, eu estou tentando acostumar ela a dormir aqui, que ela está com 3 aninhos, né? Porque a minha mãe falou, Maria, olha lá, está escuro, o Bibi ainda não acordou. Está dormindo aí. O Bibi só vai acordar de manhã, como é que eu vou te levar lá? Aí, quero ver desenho. Ai, começou a ver desenho. Aí, conversando da escola, ele que mais não sei o que, 3 e pouco da manhã. Aí conversou, viu desenho. Vovó, eu quero comer. Eu fui lá, peguei um biscoitinho para ela. Mas eu quero comer comida. Eu falei, Maria, 3 e pouco da manhã, você vai comer comida. Ai, Jesus, ela com desenho, conversou, contou tudo que acontece na escola. E o que a professora fez. E, vovó, eu oro na escola porque eu estou com medo de dinossauro. É 3 e pouco da manhã. Quando foi 4 e pouco da manhã, ela acordou 3 horas, então foi umas 4 e meia por aí, ela dormiu. Aí acordou a hora de manhã, que acorda toda. Todo mundo com som meu na tarde, ali, ela brincando, toda cheia de disposição. Agora ela até esqueceu. Ai, Jesus. Lucas 12, versículo 52. Ó. Vou botar outro aqui também. Presta bem atenção, pessoal. Lá no Lucas, vamos ver esse aqui,
Lucas 12, versículo 49. Amém? Presta bem atenção nisso aqui. Você tem que ser uma pessoa atenta, você tem que ser uma pessoa de olhos abertos. Por quê? Porque deixa eu te explicar uma coisa. Quando uma pessoa da sua família ainda não é liberta, você sente que ali tem um espírito, pode ser teu pai, tua mãe, tua avó, teu tio, teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa. Você tem que amar a pessoa, não pode deixar de amar a pessoa, tratar a pessoa mal, não. Você tem que ficar atento aos conselhos delas. Porque o diabo ele é astuto. Quer ver? Quem conseguiu derrubar a Safira? Quem conseguiu derrubar a Safira? O marido dela. O diabo não usou uma pessoa de longe, usou de dentro da própria casa, que ali já estava mais pertinho, era a esposa dele, já tinha, né, uma facilidade de convencer. Usou ela para botar uma ideia errada na cabeça da Safira, incentivar ela a mentir. E às vezes a pessoa, ela não incentiva você a mentir, mas ela está incentivando você errado. Você está indo para a igreja, não estou vendo necessidade de você ir naquela igreja. Por que tem que ser naquela igreja ali? Já está doido para tirar você dali, porque você ali você está convertendo ele, ou está convertendo ela. Você está entendendo? O diabo é sujo. Isso aconteceu com uma mulher aqui na igreja. Ela veio para cá, até hoje eu lembro o nome dela, era Eugênia. Ela era uma irmã lá de Itaipu. Ela estava numa igreja lá em Itaipu 10 anos. Aqui nessa igreja, a gente não tem interesse em tirar ninguém de igreja nenhuma. Claro que não. A pessoa vem, se ela se sentir à vontade, se ela vai achar que está sendo abençoada, ela fica, entendeu? A gente não tem necessidade disso. Aqui cada pastor tem as suas dracmas, tem os seus talentos. Então é Jesus que traz para ele. Não precisa ficar caçando talento por aí, roubando membro da igreja dos outros. Não existe isso, entendeu? Então o que acontece? Essa irmã veio aqui, ouviu a palavra a primeira vez, depois ela veio de novo, ela veio até com uma pessoa, não lembro quem foi, não sei se foi a diaconisa Thelma que trouxe ela aqui a primeira vez, não sei. Ela gostou. Aí veio de novo, gostou, tá. E ela começou a caminhar aqui devagarinho, que ela já tinha a igreja dela lá, ela vinha sexta-feira, na campanha de sexta-feira. Lá não tem campanha de sexta-feira, eu vou participar aqui. Só que nisso que ela começou a vir para cá, Deus começou a operar um milagre lá na vida dela. Operou um milagre na vida dela, na vida do filho, coisa que ela estava esperando já há muito tempo. Ela ficou feliz com isso. Aí ela chegou perto de mim e falou: pastor, o marido dela era desviado, muitos anos. E ela queria que o marido se convertesse, ele voltasse para a presença de Deus. Aí quando foi um dia, por livre e espontânea vontade dela mesma, ela chegou perto de mim: pastora, eu estou tão feliz vindo aqui, porque eu não estou desfazendo da onde eu estou, não. Mas eu já estou lá 10 anos, não acontecia nada na minha vida. E eu comecei a vir aqui tão pouquinho tempo, já estou vendo os resultados. Aconteceu isso, e ela começou a contar lá, né? Aí eu gostei daqui, porque o jeito que a senhora explica é um pouquinho diferente, é mais claro, direitinho, dá para a gente entender direitinho. Eu também não falei nada, se você falar um azinho, você vai dar a impressão que você está jogando a pessoa contra o ministério dela, tá? Eu escutei ela falar, depois ela falou assim: eu queria ver se a senhora não me aceitava aqui, que eu queria vir para cá. Falei: irmã, se a senhora sente no seu coração, a senhora quer ficar aqui com a gente, é claro que aqui ninguém vai rejeitar ninguém, entendeu? A senhora é muito bem-vinda aqui. Só que eu aconselho a senhora a procurar a sua liderança, que é a igreja onde a senhora está, e explicar direitinho e pedir a bênção. Não sai sem a bênção não. Me abençoa aí, estou indo para outro ministério, que lá me sinto melhor, mas você sai com a bênção de Deus. Porque tem gente que está fugindo da igreja, escondido, gente, você vai tudo errado. Para que fazer isso? Uma vez eu saí da igreja, lá do pastor Modo era membro de lá, eu já falei isso aqui, não falei? Mas eu pedi a bênção a ele: pastor, eu queria que você me abençoasse, não quero sair daqui mal com o senhor e com ninguém, despedir de todo mundo.
E fui. Foi bom fazer isso, depois eu tive que voltar, depois eu só saio lá tacando pedra no pastor. Irmão, depois eu ia ter que voltar para lá, e aí? Eu voltar toda sem graça. Aí eu fui para outro ministério, lá nesse ministério que eu fiquei, não deu muito certo, não tinha lá a palavra, como tinha lá no pastor Mota, comecei a me sentir vazia, resolvi voltar. Mas quando eu saí daquele ministério, eu também pedi a bênção àquele casal de pastor, entendeu? Eles conversaram comigo, fica, pô, todo mundo já gosta de vocês aqui. Eu falei, mas não dá, porque foi lá que eu comecei, lá que eu estou acostumada lá com a palavra e tal. Aí tá. Aí ele, então tá bom, então a gente vai te abençoar. Me abençoaram, eu saí agora, entendeu? Mas teve uma vez que chegou aqui, eu vou vir para cá, para os cultos aqui, mas porque eu estou gostando de vir dos cultos, mas era de outra igreja. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou vir e não vou falar nada com o pastor não. Eu falei, bom, aí eu escondido do pastor, estava lá. Eu falei, não faz isso não, chega tanto o pastor, conversa com ele. Se ele é homem de Deus, ele não vai ficar chateado com você, porque eu não fico chateado com quem sai da igreja. Eu penso assim, o que é meus talentos, entendeu? Vai ficar aqui. Não tem para onde correr, porque é Deus que vai manter aqui. Que esses são os meus talentos, é uma obra de Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Deus é que acrescenta. Quem traz uma pessoa na igreja é o Espírito Santo. Então, se o Espírito, aqueles que são daqui, o Espírito Santo vai trazer para aqui, entendeu? Se não é daqui, se não é daqui, o Espírito Santo vai levar para outro lugar. Mas eu não vou ficar chateado, porque isso aí é um propósito de Deus. Já teve pessoas que se converteu aqui, teve pessoas que voltaram para Jesus aqui e estão em outra igreja. Você está entendendo? Porque também eram pessoas que vieram para cá, Deus me usou para fazer a obra. Tinha uma menina aí que estava vários anos desviada, muitos anos, estava na droga, ela servia a Deus no altar e tudo. Ela veio para cá, Jesus me usou, ela foi liberta, ela voltou para Jesus, ela e o marido dela ficaram firmes, só que eles mudaram para um lugar muito longe. Aí não deu para eles ficar aqui. Começou aqui, mas está terminando na mão de outros pastores. Deus sabe o que está fazendo. Aí depois de muito tempo ela passou aqui. Pastora, uma alegria, me abraçou, me apertou, né? Para mim, ela, só passei aqui para te dizer que eu estou firme, tá? Estou firme até hoje. A gente está em uma igreja lá, porque, como a senhora sabe, é muito distante, né? Mas a gente não tem como vir aqui porque é por causa da distância, mas a gente está firme lá até hoje. Uma outra jovenzinha também que Jesus me usou para libertar ela do estômago pesado, ela estava aqui, enquanto estava construindo a casa dela, que era um lugar também muito distante. Aí depois ela terminou de construir a casa dela, foi embora, mas se alojou lá em outra igreja lá. Então, não há necessidade disso. Eu não fico tentando prender ninguém. Então, se a pessoa sair, não custa nada o pastor ir lá abençoar. Se é uma pessoa de Deus, não fica chateada com isso, entendeu? Aí eu falei para ela, pede a bênção, seu pastor. Se você sente no coração, pede a bênção, você vem. Tá bom, já passou. Aí lá foi ela. O marido dela, que estava desviado, estava se convertendo. Ela falou, pastor, meu marido está mudado, aquela coisa toda. Amém. Aí passou. Quando foi um dia, ela chegou aqui. Gente, pode falar, eu estou rindo, mas é coisa séria, porque a gente que é pastor, a gente vê o bichinho enganando a pessoa. A gente não pode enfiar na cabeça da pessoa que o bichinho está enganando, né? A gente tenta dar uma palavra, né? A pessoa não enxerga. Olha só o que dá, como é que o demônio trabalha. Ela chegou toda feliz. Pastora, depois que eu vim para cá, Deus fez uma obra tão grande na minha vida que a senhora não vai acreditar. Falei, fala, meu marido quer voltar para a igreja. Ele veio conversar comigo e falou, amor, você está certo. Ele estava até um pouco desviado. Ela começou a vir para cá. Deus começou a trabalhar na vida dela. Ele mudou de ideia. Não, quero ir para a igreja porque você está certo. Pastora, aquela alegria.
Eu queria tudo que ele voltasse, pastor. Estou tão feliz. Eu falei, é mesmo, é. Só, pastor, que só tem uma coisa. Até que eu vim conversar com a senhora sobre isso. Que ele não quis vir para cá. Olha só. Porque aqui ele disse que é muito longe. E ele já está acostumado com o pessoal daquela igreja que a gente estava, né? E já conhece todo mundo lá. E ele disse que não achava legal eu estar aqui e ele lá. Aí conversou comigo direitinho, que é para a gente voltar a caminhar lá. Queria que a senhora abençoasse. Falei, eu não estou enganando ela. Demônio usou o marido dela para tirar ela daqui. Porque aqui ele ia se converter. Não tem para onde correr. Com certeza ele ia, porque a Bíblia diz, gente, que a palavra de Deus é ela que liberta. É a mulher que se santifica, ela santifica o seu marido. Aí tá. O que aconteceu? Aí tá bom. Eu falei, não, tudo bem, irmão. Eu te abençoo em nome de Jesus. Abençoei ela, ela foi. Aí os dois começaram a caminhar lá. Daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Quando ela desistiu de ficar aqui e voltou para lá, ele saiu de novo de lá. Saiu de novo da igreja, começou a perturbar a cabeça dela, o demônio começou a usar ele para perturbar a cabeça dela. Ela perdeu a paciência e saiu da igreja também. Ah, é isso que você quer? Saiu da igreja também. Os dois desviaram. E os dois desviaram dentro de casa. Um dia ele passou mal, foi para o hospital da posse, morreu. Ela ficou sozinha com o menino. Aí ela ficou desorientada, porque ela, pelo visto que eu vi, ela era apaixonada por aquele marido dela. Ela ficou desorientada, não tinha parente, não tinha ninguém aqui. Arrumou as parentelas lá dela, lá pro lado, não sei das pontas lá. Arrumaram a passagem, foi embora com o menino. Acabou com a família. Olha a armadilha do diabo, era só para tirar ela da presença de Deus. Quem o demônio usou? Ela não foi a tempo. Você está entendendo? Ela não foi a tempo. Por isso que Jesus está ensinando isso aí. Não é para você ficar com ódio da sua família, mas você tem que vigiar. Pera esse conselho aí de Deus. Ele pessoalmente dá um conselho pelo fruto você conhece. A pessoa está te dando um conselho errado. Tu é trouxa ficar dizimando, dando dinheiro para homem. Tu é trouxa naquela igreja ali, que não sei o que, não cuidado com isso. Ah, vai dizer que ninguém fala, todo mundo fala uma coisinha mal dos outros. Vai dizer que a pastora também não fala. O pastor vai, você vai entrando naqueles conceitos errados. E vai atrapalhando as suas bênçãos. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes um pouquinho que você sai atrapalha. Quer ver um exemplo? Eu tive um exemplo disso ontem. Eu fui no mercado e estava um trânsito terrível. E não tinha nem onde parar o carro. Eu falei, se eu parar aqui não vai ficar ruim, vai atrapalhar o trânsito. Se eu parar ali também vai ficar ruim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar. Olha só, você vai entender o que é conversa. Vou dar um exemplo aqui. Aqui era a rua do estacionamento, do mercado. Eu sempre entro por ali. Eu vou deixar no estacionamento o carro. Aí aqui era a rua do estacionamento. Mas como eu já tinha parado o carro aqui, o trânsito estava ruim, estava assim, muito trânsito para me dar ré, o que eu fiz? Eu vou entrar na próxima, porque a gente virando assim, eu vou sair lá no estacionamento do mesmo jeito. Não é isso que aconteceu, mas eu nunca entrei pela próxima. Eu saí dessa rua, coisinha de um espacinho assim, entrei na outra. Irmão, cadê o bendito estacionamento? Eu rodo aqui, gente, cadê esse estacionamento? Eu sei que eu vou parar lá pra dentro dos cafundados, não sei de onde. Rodando, cansada de dirigir para Jesus, estacionamento. Aí, por fim, resolvi perguntar uma pessoa, falei assim, aí perguntei a explicação, sim, vai por aqui, direto, segue em frente.
Só que quando eu olhei para frente, em frente era um muro, tinha um cavalo tudo lá. Aí ela me riu pra caramba, você vai em frente toda a vida. Eu falei, pra frente toda a vida? Nem é pra frente toda a vida. Eu falei, não entendi o conselho desse cara não, cavalo ali, muro, se eu vou pra frente toda a vida, eu vou bater no muro. Mas lá na frente eu entendi o que ele quis dizer, entendeu? Porque na verdade tinha um muro aqui, porque isso aqui era uma rua sem saída, e você fazia assim, por isso que tu ia toda a vida. Aí ele me explicou, olhou lá em frente, eu vou em frente e vou bater no muro. Aí, tá, rodei, mas lá na frente eu perguntei, irmão, eu sei que eu passei mais meia hora, atrasou a Yasmin de chegar aquele encontro jovem, tudo querendo achar um lugar, querendo um espacinho daqui e ali, eu estava pertinho do estacionamento. Aí eu falei com a Yasmin, eu falei, tá vendo, uma coisinha, um pequeno errinho, de uma ruazinha que a gente pegou errado, olha o trabalheiro que a gente teve para achar o mundo de novo. Aí eu consegui achar o estacionamento. Eu falei assim, isso também é no mundo espiritual. Às vezes um pequeno detalhe da Bíblia que você deixa passar batido, atrapalha a tendência de todo mundo. Você está entendendo? Ou um conselho, um pequeno conselhinho errado que você pega, estraga tudo. Por isso que você tem que ser atento. Eu fiquei pensando, aí você vai alcançar a bênção, mas olha a trabalheira que eu tive. Gastei combustível, eu rodando para lá para cá, atrasou o curso da Yasmin. Você está entendendo? Então, a gente podia ter evitado isso tudo. Eu estava pertinho do estacionamento. Falei que era, se eu botasse um pouquinho, desse uma resinha, estava dentro do estacionamento praticamente. Entendeu? Então, assim é no mundo espiritual. Um mau conselhozinho, uma coisinha que você vai errado, atrapalha muita coisa na sua vida. Então, por isso que ele está falando, vamos lá, Mateus, Lucas 12, lá no versículo, cadê? Porque mudou a página aqui. Lá no 49. Acharei, ele está dizendo assim, Jesus traz fogo e dissensão na terra. Não é isso? Vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está acesa? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, que era nas águas, como que um gostinho, até que venha se cumprir. Aí ele está falando, cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos aonde, pessoal? Dentro de uma casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra os filhos. E os filhos contra os pais. Vamos dar uma paradinha aqui. Você vê isso na reportagem? Outro dia eu vi um filho, sabe o que o filho fez? Parou com o carro, um senhorzinho de idade, não sei se vocês viram isso, tadinho, gente, de cortar o coração. Ele parou com o carro, no meio da rua assim, ó, numa calçada assim, pegou o pai no colo, senhorzinho de idade, botou o pai na rua, na calçada, entrou no carro e foi embora, tadinho. O senhorzinho falou, sério, quietinho sentado. Sabe o que é isso? Eu tinha uma mulher aqui na igreja, que uma vez ela chegou aqui com o olho dela todo roxo. E eu não sabia muito da vida dela, eu falei, não, pensei que ela era casada, né? Meu marido tinha dado um soco nela. O que é isso aí? Ela falava baixinho. Minha filha, pastor. A filha dela agredia ela. Ela com o olho todo roxo, todo estourado. Tinha uma outra que o filho dela que agredia ela. Pastora, eu não posso falar nada, que ele voa em cima de mim e me dá cada soco nas costas. Adolescente menino. Puxa meu cabelo, próprio filho. E já vi também pais
Teve uma mulher aí que ela foi presa porque ela espancou a filha com um pedaço de madeira, tu viu isso? Porque a filha não queria limpar a casa. Não viu essa reportagem? E aí, irmão? A outra, sabe o que ela fez? Ela não queria ter filho de jeito nenhum. Nesse dia eu estava num salão, eu lembro disso até hoje. Meu esposo ainda estava vivo. Ele pagou um salão para mim lá fazer o cabelo. Eu estava lá sentada, lá estava vendo na reportagem. Ela não queria ter filho. Ela já tinha 2 filhos, ela engravidou. Aí quando chegou a época da gestação, ela teve a criança em casa e matou a criança. Teve a criança em casa e matou a criança. Mas o bebezinho assim, já formadinho. Ela matou a criança, enrolou no lençol. E a casa mostrou até o corredor assim, a reportagem mostra tudo, né? E tinha tipo um buraquinho assim no corredor da casa dela, ela enfiou o corpo ali. Aí limpou o sangue, aquela coisa toda, para ninguém desconfiar. Aí o pai dela ainda foi lá visitar ela. Ah, minha filha, que tanto sangue é esse ali que estava no teu banheiro? Ela, não, isso aí, pai, é coisa de mulher, que eu tive uma hemorragia. Na minha situação veio muito. Aí tá, passou, aí o corpo começou a cheirar mal. Os vizinhos começaram, um cheiro estranho. O que ela fez? Ela pegou o corpo do bebê, botou no freezer. E aí deixou lá congelado no freezer, mas ela não deixava as filhas mexer em nada na geladeira. Garotinha pequenininha, né? Aí ela mandou as crianças para casa dos pais, para ver até fazer o que eles faziam no corpo. Só que a menina, não tem jeito, né? Nada oculto que não venha se revelar. A menina, eu queria fazer uma surpresa para minha mãe. Que eu tenho a chave da casa, ela está trabalhando, eu queria limpar tudo. Deixar tudo limpinho, quando ela chegar, ela vai ficar toda satisfeita. Aí o que ele fez? Levou a menina lá. Então o senhor me leva lá, tal hora para me buscar. Entendeu? E a menina foi. Quando chegou lá, limpa aqui, já adolescentezinha, o que ela fez? A outra menorzinha estava com fome, ela foi ver na geladeira o que tinha dentro da geladeira. Quando ela abriu o freezer, ela tomou um susto. Começou a gritar. Ligou para o avô chegou lá, quando o avô viu também, aí chamaram a polícia foi lá, ela confessou o crime, tinha matado o próprio filho. Você está entendendo? Esses demônios que usam essas pessoas lá fora, que usam os pais, que usam os filhos, que usam esses parentes, eles tentam usar a nossa família, você sabia disso? Tentam, se ele pudesse usar, jogar contra você, vai estar ódio de você, raiva de você, ele faz. Mas por que ele não consegue? Porque você tem que estar sempre em oração, você tem que estar sempre buscando a Deus para esses bichos não entrar na sua família, irmão. Entendeu? Ele não tem isso não, se der brecha para ele, eles entram. É onde o filho do nada fica respondão, desobediente. Quando o pai e a mãe pedem uma coisa, fulano, vamos fazer isso. Ah, não! O demônio já está ali. A Bíblia diz que é para fazer o quê? Vós, filho, obedecei. Vamos para a igreja. Não vou para a igreja hoje não. Ih, já entrou ali, você tem que tirar esse troço antes que ele cresça. Porque ele vai tomando território. Quer ver? O jovem lunático. O diabo tinha entrado nele desde a infância. Ele já era um rapaz, o diabo estava ali, ele já tinha entrado desde a infância. Porque o pai perguntou, desde quando sucede isso? Desde a infância. Quer dizer que já desde a infância ele não obedecia direito. O não obedecer aos pais, isso já é um mau sinal. Isso já é um mau sinal. Vocês estão entendendo? Sim ou não? É um mau sinal. Gente, presta atenção, eu não sou a melhor pessoa da face da terra, mas os meus filhos, se eu falar com eles não me obedecer, eu já começo a orar logo, eu sei que tem alguma coisa errada, porque de costume eles costumam me obedecer, entendeu? Ele não está obedecendo, é uma rebeldia, você vê que manda fazer uma coisa, não faz, você já tem que começar a orar, porque esse bichinho já está ali. E a tendência dele é piorando, um abismo puxa o outro. Hoje não te obedece, amanhã daqui a pouco você já está gritando contigo, depois já está querendo se mandar,
Entendeu? Daqui a pouco você fala para fazer uma coisa, vamos embora, não vai. Daqui a pouco eu vou. E aí, quem você conseguiu? Ele vai começar a piorar. Você tem que orar, jejuar. Você está vendo que o diabo entrou ali. O demônio não pode ficar dentro da sua casa, não. Você tem que ser uma pessoa vigilante. Buscar a Deus, entendeu? Cercar aqui, não. Porque você não vai ficar. Esse território não é seu. Você não pode dar território para ele, não. Ficar deixando ele à vontade, não. Não, ele vai ficando. Daqui a pouco você for ver, saiu do seu controle. Você está entendendo? Então ele está falando aqui, ó. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, não é isso? E a mãe contra a filha. Tem mãe que é contra a filha. A palavra de Deus diz que vós pais não irriteis a vossos filhos, né? Tem pais que irritam, que falam mal dos filhos. Tem casos que não é o filho, é os pais. Entendeu? Quer ensinar, por exemplo, uma mãe querer ensinar o filho a mentir, ela está errada. Ela já está errada e está mentindo. Ela está ensinando o filho a fazer errado. Quer dizer, Deus vai ficar olhando lá de cima e vai ficar triste com essa mãe. Tem mães que amaldiçoam os filhos. Amaldiçoam com palavra. A palavra ela abençoa ou amaldiçoa. Você tem que ter cuidado com o que você fala. Deus que me perdoe, como esse menino não sabe fazer nada, não faz nada de bom, não sabe fazer nada, é um preguiçoso, uma preguiçosa, cada vez vai piorando mais. Você está amaldiçoando, entendeu? E ele está dizendo aqui, ó, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. E assim vai embora, gente, não é só isso não. É parente seu. É irmão contra irmã, e vai embora. Porque o demônio, ele está fazendo essa linha lá fora, na família dos outros. Ele quer fazer isso na sua também. Se você deixar. Você está entendendo? Se você não for uma pessoa que tu guarda a tua casa em oração, você vigilante, que você não dá brecha, ele quer fazer uma bagunça na sua família. Se ele puder, ele vai jogar seu filho contra você, e seu marido. E às vezes ele tem duas formas de jogar. Às vezes ele tem aquela forma que a pessoa se explode com você, te trata mal, aquela coisa toda. E tem aquela forma que depois ele finge que é seu amigo. Lembra que o demoniado gadareno fez com Jesus? Ele correu e adorou. Ah, meu Deus. Mas por que ele finge que é seu amigo? Porque é para derrubar você disfarçadamente. Eu te amo tanto, mãe. Mulher, eu te amo tanto, fulano. Hoje é Santa Ceia na igreja. Amanhã é Santa... Olha, eu já arrumei tudo. Paguei um lugar tão legal pra gente ir amanhã. Você tem que ir comigo, eu te amo tanto. Você não vai fazer isso comigo. Ele começa a se fingir de seu amigo para começar a tirar você da presença de Deus. Aí começa a infiltrar umas coisinhas erradas. Mas e aí, fulano, o que você está fazendo aí? Não, meu filho, porque agora eu vou ir lá. Mas mãe, tudo é oração, não. A senhora já orou, porque isso também é. A senhora também tem que viver, né? Que você vê, começa a te dar os conselhos, mas que é contrário da palavra. Você entendeu? Você tem que ter cuidado com isso. Começa a falar do pastor. Tem marido que começa sei lá, esse pastor, seu pastor, começa a meter mal no pastor para tentar ver se joga você contra um ungido de Deus que é um pecado. E assim vai embora. Ele vai fazendo alguma coisa para te afastando de Deus. Às vezes você está em paz. Aí você começa a orar. Eu vou buscar Deus. Irmão, começa todo mundo vir te ligar para trazer problema para você. É uma atrás da outra. Uma para te sufocar. Daqui a pouco você não aguenta nem mais orar mais. E às vezes, se deixar, você vai ver a maioria é parente. Você está entendendo? Uma vez eu ouvi o meu pastor falar isso. Ele falou assim, Fabiana, se não tiver a pessoa, todo mundo vai viver.
não tiver você, vai todo mundo ver. Todo mundo vai dar o jeito dele. Ninguém ia morrer junto por mais que ano. Oi? Ninguém ia morrer junto, mas nem que mais que Você está entendendo? Então por que só você que vai ter que resolver o problema de todo mundo? Se você não tivesse você, cada um ia resolver os próprios problemas. Por que é só você? Tudo em cima de você. É para te sufocar, para você não orar. Você não tem um tempo de meditar na palavra. Entendeu? Que a Bíblia diz, na minha lei medita de dia e de noite. De repente Deus está querendo. Porque quando você vem para a igreja, você ouve a palavra, quando chega em casa, você medita direitinho, Deus ainda vai falar mais com você. Se o diabo conseguir tirar a sua paz, o seu sossego, aquela agitação da sua alma atrapalha o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é calmo. Ele vem falar com você assim, sereno, quando sua alma está tranquila. Aí o diabo tenta agitar sua alma de qualquer jeito. Se ele usar as pessoas normais, talvez não vai agitar tanto a sua alma quanto se ele usar o parente. Você está entendendo? Aí ele consegue mexer com você. Aí você não entende, você, meu Deus, entendeu? Não, irmão, preste bem atenção, é só você guardar isso aqui. Se Deus não guardar a cidade, se Deus não mudar a história daquele parente, se eu não resolver o problema dele ou dela, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você tem que aprender a orar a Deus. O troço está pegando, uma fogueira está pegando, um livro, outro livro, vai orar. Deus, olha só, o Senhor está vendo. O Senhor disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se o Senhor não mudar, não resolver aquilo lá, eu não vou poder. Então eu estou fazendo o que o Senhor falou. O Senhor não falou buscar primeiro o reino do céu. Eu estou buscando o Senhor aqui e pedindo ao Senhor que o Senhor vá lá e resolva essa situação. Você repreende o demônio que está usando aqueles teus parentes. Você tem que repreender. Se você não repreender, não, vai ficar lá. Ou você não sei repreender direito, liga para o pastor, pastor, o fogo está pegando lá, vamos orar. Te repreende e manda embora. Para você ter sossego de buscar Deus, senão o demônio, ele vai tentar usar as pessoas da sua família para derrubar você. É um problema para outro, problema para outro, uma luta para outro. Então você não buscar Deus, quer ver? Vou te mostrar aqui agora. Esse aqui você já viu, né? Já contou outro. Agora vamos lá no Mateus 10. É sério, você tem que entender as estratégias dele. Isso é para tirar o teu sossego. Quer ver? Repara só, depois que você está na presença de Deus, buscando a Deus, é assim, depois que você cai, some todo mundo. Entendeu? Depois que você cai, some todo mundo. Aí ninguém liga mais, silêncio. Não é verdade. Entendeu? Agora você não vai arrastar a tua cabritinha sozinho para lá, não aparece ninguém. E quando você está na pior também não aparece ninguém, some todo mundo. Irmão, é sério, aprende isso. É para você ter paz. Isso é pavoroso, do diabo para tirar teu sossego e tirar você da presença de Deus. Você não deixa você se abalar, se destruir, se autodestruir por causa disso, não. Tem gente que você comer, meu Deus. Por que tanto problema? Você vai olhar, 99% deles é dos seus parentes, só um que é seu. Você está entendendo? Só um que é seu. Mas por que tanto problema? Você mesmo não tem quase problema nenhum, praticamente. Então você tem que aprender, botar na mão de Deus e descansar. Jesus falou, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não adianta você ficar, tenta salvar um, tenta salvar. Não é você que vai salvar. É Jesus. Quanto mais o diabo tentar te atacar, usar pessoas para te atacar, o segredo é esse. Mais perto você vai para Jesus. A galinha, quando ela ia atacar os pintinhos, as galinhas correm tudo para debaixo da asa. Você está entendendo? Então, quando o diabo começa a fazer isso, algazar na tua família, você vai para debaixo da asa. Senhor, é isso, o Senhor falou, o Senhor prometeu. Eu vivo isso, gente. Eu vivo isso. Ou você acha que o diabo não tenta atacar minha família?
Porque a minha não. Tenta sim. Às vezes tenta atacar meus filhos, meus parentes, mas eu já sei azinha para onde eu vou. Eu não vou lá para tentar resolver os problemas de todo mundo. Não dá. Você vai se estressar, você vai se afadigar, daqui a pouco você está cheio de problema também, e você caiu também e não resolveu o problema de ninguém. Não vai adiantar. Você tem que ir para o esconderijo do Altíssimo. Tem que orar a Ele. Pai, o Senhor prometeu. O Senhor disse que o Senhor Jesus Cristo será salvo e tocado. Toninho lá, está quase matando a esposa dele. O Senhor envia um anjo lá, entendeu? O Senhor resolver aquilo lá. Não adianta você, vou pegar um Uber, vou lá, porque eu vou conversar com o Toninho para me matar a esposa dele. Mas nossa luta não é carne e sangue. Você aqui, você pode orar, repreender o diabo e Deus vai agir lá. Você está entendendo? Tu vai ficar, sai de Toninho e vai para casa de Getúlio. Sai de Getúlio, tu não vai ficar desbaratinado, não vai conseguir resolver nada. Entendeu? Mas daqui a pouco quem está mal é você. Entendeu? Daqui a pouco quem está mal você está estressado. Daqui a pouco o Toninho fez as pazes, o Getúlio já parou de beber e você está mal. Você que está mal. Entendeu? Você está doido, doidou a cabeça, ela caiu, porque você tentou resolver o problema de Deus. Você tem que botar na mão de Deus. Igual os seus filhos. Filho, você tem que orar. Não tem que orar, sempre ora. Mas você tem que orar e crer. Porque quando você ora, o diabo faz de tudo para usar os filhos também. Aí ele fica rebelde, tá se crescer, porque você está orando. Aí o diabo está, cunhado. Ele quer que você bate boca, dá um peteleco no filho. É isso que ele quer. Não, você vai, ora. Jesus, o Senhor está na tua mão. Se o Senhor não mudar o coração dele ou dela, eu não vou poder mudar. Então, preciso que o Senhor mude o coração do meu filho, da minha filha. Você aplica o jejum, você vai orando e você vai se alicerçando. Também você tem que se alimentar da palavra, que às vezes você perde batalha porque você não se alimenta da palavra. Aí você fica fraquinha, a fé vem por onde? Eu não ouço. Aí eu quero vencer, mas sem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível. Tem que ter fé, entendeu? Você tem que ser aquela pessoa que você orou. O diabo está fazendo aquele vendaval. Você orou pela pessoa, ele vai usar a pessoa para fazer coisa que a pessoa nunca fez antes. Você vai, meu Deus, entendeu? Senhor, não estou entendendo. Quanto mais eu oro, mais essa pessoa piora. O diabo, ele não quer sair quietinho. Ele está fazendo uma chantagem com você através do corpo daquela pessoa para te desanimar, te cansar, seu olhar achar que não tem mais jeito, que ele não sai mais, que Deus não ouve sua oração, Deus não está nem aí para você. Se Deus estivesse ouvindo sua oração, aquilo já tinha mudado. Aí vai sim, o diabo vai tentando te encandelar nessas coisas. Você não pode cair nisso. Você tem que ficar firme com Deus. Seu assunto é com Deus. Mas aí o meu parente, pastor, é prostituta. Ele não muda por causa daquela prostituição. Não, mas você não está confiando em Deus. Não é uma aliança que você tem com Deus. Jesus pode tirar a prostituição dele. Ou dela. Você está entendendo? Jesus pode tirar o vício. Jesus pode tirar aquela mania feia. Você tem que olhar para Jesus. É porque você olha para a pessoa. Entendeu? Você olha para o que a pessoa está fazendo. Você tem que olhar para o que Jesus pode fazer pela pessoa. Não o que ela está fazendo. Jesus não libertou o endemoniado gadareno. E às vezes tem pessoa que pensa assim, pastor, mas ele não quer mudar. Ou ela não quer, então fica difícil. Não, você que está dizendo que está difícil. Porque uma pessoa endemoniada, realmente ela não quer mudar, porque o diabo está ali. Se eu falar para você, quando eu vim para a igreja, eu queria mudar, eu estou mentindo. Eu queria mudar. Entendeu? Sei lá, vou ouvir esse tal de evangelho aí para ver o que dá. E deu nisso, entendeu? Depois que os demônios saíram, é que eu quis mudar, mas antes dele sair, eu não queria mudar. Você está entendendo? A mesma coisa é um endemoniado gadareno. Quando Jesus chegou lá, fala a verdade, tu acha que ele queria mudar? O que ele falou para Jesus? Filho de Deus Altíssimo,
conjuro que não venha me atormentar antes da hora. Ele não estava com um pingo com cara de quem queria mudar. Porque ele estava cheio de demônio, gente. Aí você fala, pastor, mas meu pai não quer mudar, a pessoa está cheia de demônio, demoniado, não vai querer mudar. Mas através das nossas orações, a gente pode mudar aquela situação. Porque se Jesus chegar lá, ele resolve a situação. Porque quando ele chegou lá e falou, sai desse homem espírito imundo, ele não queria mudar, mas teve que mudar, porque o demônio saiu e o endemoniado ficou liberto. E depois de liberto, sabe o que ele queria? Ele queria ir com Jesus, aí ele queria ir. Por que ele não queria ir antes? Os demônios não deixavam. Às vezes tem pessoa que, mas meu parente não quer ir para a igreja, porque tem demônio ali. A hora que o demônio sair, a pessoa vai querer ir. Aí ela vai, poxa, eu vou lá fazer uma visita, ela vai ter força para se aproximar um pouquinho de Jesus. Você entendeu? Então você não tem que esperar a pessoa querer mudar, você tem que ir para cima do demônio que está usando a pessoa, com a palavra de Deus, ó, você sabe na palavra, você já sabe que é ele, entendeu? E repreender. E a mesma coisa era aquela filha que estava, a filha da mulher cananeia. A filha da mulher cananeia, ela estava miseravelmente endemoniada, a Bíblia diz. Aí você vai perguntar a uma menina que está miserável, você quer ir lá em Jesus? Ela não ia querer. A mãe dela deixou ele em casa e a mãe foi buscar Jesus. Enquanto a mãe estava ali buscando, adorando aquela coisa toda, Jesus falou para a mãe, ó mulher, grande é a tua fé. Jesus não falou assim, ó, grande é a fé da sua filha. Como essa menina está endemoniada? Tinha como a menina ter fé. Aí ele falou, mulher, grande é a tua fé, seja feito com você, que você quer. Ela conversando com Jesus, a Bíblia diz que desde aquela hora a filha dela ficou sã. Quando ela chegou em casa, a menina estava liberta. Ela, entendeu? Tem coisas que é a sua fé, não adianta você querer que a pessoa quer, se a pessoa está no espírito mesmo, gente. Não funciona desse jeito, você tem que ir para cima. E você tem que entender que você veio, tu aceitou Jesus, se converteu. Você está pensando que os seus parentes que ainda não conhecem Jesus, todos eles já libertam igual você. Eles já foram convertidos, já foram libertos, já conheceram a palavra? Ainda não. Então eles não são, gente. Você tem que lutar para eles conhecer Jesus. Você tem que trazer eles, entendeu? E para isso, não adianta você também ficar todo dia, vamos lá para a igreja, não é nada força e violência. Tem que orar, jejuar, amarrar aquele espírito. Pai, o Toninho é meu marido. E o Senhor disse que os dois são uma só pessoa. Então não existe a metade ficar na sua casa e a metade fora. Eu falava isso para Deus. Então, se eu sou sua, meu marido tem que ser do Senhor também. O Senhor tem que trazer ele para completar isso aí. O Senhor não falou que a mulher que santifica o marido? E aí Deus foi mudando meu marido. Está entendendo? Não foi nada lá, ó, você tem que ir comigo, porque nós dois eu só. Não adianta falar isso. Tinha demônio nele, eu não ia entender nada. Entendeu? Não me adianta nada falar isso para ele, eu tenho que falar para Deus. Tem coisa que você quer falar para a pessoa que não adianta você falar com a pessoa. Quando tem um espírito maligno na pessoa, irmão, não adianta você falar com ela, você vai se estressar, você vai se aborrecer. Não tem pessoa que você conversa, que parece até que a pessoa está te provocando, que você tenta explicar, não, Tony, eu não fui, porque aconteceu isso e isso. E a pessoa, não, mas não sei o quê, a pessoa fica insistindo naquela mesma coisa toda a vida. Não, Tony, mas eu já falei que não sei o quê. Não, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê. É que não espírito para te irritar, tirar a tua paciência, entendeu? Te aborrecer. Quando não é isso, a pessoa toda hora liga, insistindo. Aí você, poxa, mas não dá, Tony. Eu já falei que esse mês não dá. Daqui meia hora a pessoa está ligando de novo. Não, mas é que não sei quem insistir naquele mesmo assunto. Você matou esse mês, não dá. Aí a pessoa, aquela teimosia, sabe? Existe espírito que é perturbador, sabia? Ele perturba a mente da pessoa e usa aquela pessoa para perturbar a sua. Entendeu? A pessoa chega perto de você. Não é que
você não vai ouvir o problema das pessoas. Uma coisa é você orar para a pessoa, porque ela está passando um probleminha, você tem que ouvir para saber o que está acontecendo. Isso é uma coisa, entenda bem, não vai entender errado. Mas tem gente que você já falou para mais de 20 vezes e a pessoa continua com a mesma assunto, com a mesma ideia, com o mesmo problema, e cismou lá, ela mirou em você. Você está entendendo? É como se você fosse o resolvedor de todos os problemas da vida dela. Ele não funciona assim, é para tirar do sossego, tua paz, é um espírito. Você vê que é toda vez que você começa a buscar Deus, poxa, eu vou orar mais, vou mais para a igreja, aí pronto, começa. Entendeu? Começa a mesma coisa, toda hora ali, toda hora ali, porque o diabo já está acostumado a te derrubar ali. Ele sabe como tirar a sua paz, e a Bíblia diz que não vem tentação senão humana. Ele sempre vai tentar arrumar alguma coisa para tirar teu sossego, tirar tua paz, tirar. Aí, se você não souber o que fazer, daqui a pouco você não come direito, não dorme direito. Não, você tem que orar. Orar. Quanto mais te perturbar, mais você ora. Entendeu? É isso que você tem que fazer. O Davi, o segredo de Davi para vencer tantas batalhas era essa. Ele ia lá correndo, Senhor, como tem se multiplicado meus inimigos. Mas, estou aqui, ó. Senhor, minha salvação, Senhor, minha força, Senhor, meu escudo. Me livra da mão deles. Que aí nossa luta não é carne e sangue, né? E daqui a pouco você vai ver. Você entendeu? Gente, a libertação de um parente seu, de alguém, não é facinho não, tá? Se eu falar para você que é facinho, não é. Não é impossível, mas também não é fácil. Se trata de uma salvação, de uma libertação da alma daquela pessoa. Então, há uma batalha entre os espíritos malignos e os espíritos bons pela alma daquela pessoa. Uma batalha muito grande. Você não sabe a batalha que é espiritual por uma alma. Porque Jesus, ele não quer perder, o diabo também não quer. Então é guerra. É guerra, entendeu? Você... não foi? Eu te falei guerra. Porque tem gente que pensa o seguinte: quando eu começar a orar pelo Toinho, logo que eu começar a orar, vai dar tudo certo e ele vai ser liberto. Não é assim que funciona. Foi o que eu expliquei para você, não foi? Falei, Luzia, não se assusta, porque quando a gente começar a orar e jejuar, o diabo vai usar aí para fazer um montão de coisa esquisita. É igual formigueiro. Então não se assusta não com o diabo, aí que ele vai começar a usar mesmo. Aí a Luzia chegava aqui chorando, pastora, ele está orando. Eu falei, mas é porque o demônio está saindo, ele não está aguentando. Puxou assim, de raiva que eu estava querendo um determinado negócio, eu disse, vai, porque tu não vai, eu estou você, eu vou. Aí ele, eu vou porta no jogo, para ele dar bom, deixa a porta. Depois foi no forno, uma meu que não gostava de cima, assim, levantada, ele começou a falar. Aquele lugar que eu te dá, não pode me admitir, eu deixar. Na verdade, eu cuidava, mas ele ficava assim. Aí eu vou, porque tu não vai, se eu for ter a minha idade, vai. Eu com isso, eu só não vou só isso. Aí ele deu um pouco do meu forno, no forno. Eu já tinha 16 anos, eu tenho uma força, eles têm força. Ainda mais quando tem alguém me ajudando. Aí eu fico parado assim depois do suco. Sério? Saiu assim, de quê? Saiu dele? Eu falei, tá forte. Uma negócio para você fazer. Não precisa você ficar forte. Aí isso foi. Isso tudo a Luzia passou uma batalha, mas hoje em dia o menino é uma bênção. Mas eu avisava isso a ela. Eu falava, Luzia, a gente começou a orar, jejuar, você não pensa que no começo vai ser. Não, no começo o diabo ele sai com raiva. A pessoa toma nojo de você. Ele disse que não queria mais. Ela vai estar aqui. Eu vou embora. Eu falei, então tá.
o meu pai lá está cheio de macaquinho. Aí eu, por que ele quer? Ele quer, ele ouviu, ele quer, ele escolheu. Porque a gente está recebendo as coisas. Sim, sim, sim. Aí eu andei bem. Ela chegou lá e falou, olha, João, então você decidiu que ele já estava em processo de libertação. Aí ele não esquece nada, hein? Que é para não ter um tipo de voltar. Era para seu pai, vai na fé, eu já até avisei ele, não tinha nada. Aí ela falou para a gente vai chegar lá, esse negócio para despejar lá, você disse, mas eu acabei de jogar com ele, tinha lá, né? Aí fui para lá, fui para cá, catou, ali, fora lá, até uma bolsa e amarra, outra que eu falei assim, eu não vou não. Mas é que é espiritual. Não vai não? E fez a barra para mim que eu tô. Não, é você que chamou ela, mas não vai levar a bolsa, não. Não vou levar a bolsa para lá. Aí eu fui para lá, não, então vamos embora. Me inventa outra não, porque eu não volto não, você fala. E daí ele ficou. E eu chegava aqui, né? Ai, pastor, se for. Pois é, irmão, guarda isso no teu coração. Por cada pessoa da sua família é uma guerra, uma batalha. Agora, se tem um demônio naquela pessoa, você ora, você busca Deus e ele não se manifesta nada contra você, tem uma coisa errada com você. Porque o diabo ele se levanta quando você ora, ele tenta se levantar, ele tenta revidar na vida daquela pessoa. Ele começa a querer te atacar para ver se você para, se você desiste, começa a usar a pessoa pior para ver se você olha assim, acha que não tem mais jeito. Ele tenta lutar assim. Se você não entender. Foi lá e falou para ele, olha bem no meu rosto, eu vou te falar, olha bem no meu rosto, para te falar uma coisa. Você pode quebrar carnes, móveis, tua cabeça, mas não toca na minha mão. Se você tocar na minha mão, eu vou te considerar um espiritual, vou te alinhar. Aí ele... Pois é, mas isso aí, ó, deixa eu te explicar uma coisa, a Natasha. Meus irmãos falavam, não dele, deixa eu dar. A mala é minha, ninguém toca. Não deixa uma coisa. Não, é espiritual. A mala é minha. Eu carrego. E hoje em dia o menino não aberto. O meu marido, a Natasha, foi a Natasha. Primeiro aconteceu isso com a Natasha, depois com o meu marido. A Natasha, ela quando estava numa fase de libertação, quando a gente veio lá, eu comecei a frequentar o pastor Mota, o diabo fez ela tomar ódio de mim. Ódio mesmo. Ela tomou ódio de mim. E eu era uma nova convertida, eu ficava assim, meu Deus, como é que pode? Você não falou que ia salvar minha família, agora minha própria filha com ódio de mim. Eu ficava tentando entender, mas eu não entendi ainda que eu tinha que lutar pela libertação dela. E o diabo, ele estava saindo, então ele queria o quê? Eu estava orando, jejuando, ele estava querendo me convencer que não estava adiantando, que eu estava perdendo tempo, entendeu? Aí tá, foi aquela luta, aquela coisa toda, Natasha foi liberta, Jesus batizou ela com o Espírito Santo, Natasha mudou, aí começou eu batalhando também pela libertação do meu marido. O diabo fez meu marido tomar nojo de mim. E o diabo botou um ódio, mas ódio mesmo. O diabo começou a usar ele para me perseguir. Nessa época a gente estava separado. Teve uma vez, não sei se Natasha faltou um culto lá, ou faltou uma aula na escola, por causa de não sei o que ela ia fazer na igreja. Ele foi lá na escola, o diabo usou ele. Foi lá na escola falar mal de mim para todo mundo, para a diretora, para todo mundo lá, porque a Natasha faltou a aula para fazer não sei o quê, porque ele tomou ódio de coisa de cristão. Sua mãe ficou fanática, só viu que aquela Bíblia embaixo do braço, que não sei o quê. Para tu ter uma ideia, ele foi procurar a casa do pastor Mota de madrugada, doidão, querendo matar o pastor.
Foi por causa desse pastor que sua mãe ficou assim. Ela não era assim, ela começou a ir para aquela igreja, porque não era assim, por quê? Porque eu parei de beber junto com ele, parei de fumar, parei de cheirar com ele, parei de sair com ele, eu mudei, porque eu me converti. Aí ele ficou revoltado com a igreja, ficou revoltado com o pastor. Se eu falasse um versículo bíblico para ele, acabou o nome. Era 7 pedras para cima de mim. Ele falava com ódio. Um ódio, no lugar, você via que ele tinha aquele ódio, aquela ira. Aí eu orando, até que uma vez eu era obreira, eu estava orando por ele de madrugada, que ele estava bebendo, eu já tinha me convertido, ele estava todo mundo aí bebendo. Aí eu orando por ele, orando, daqui a pouco aquilo batendo na porta, abre a porta. Quando eu fui lá, você tinha que ver lá a porta trancada, o ódio dele. Eu vou te matar, eu estou assim por causa de você, por causa de mim. Quem que eu tinha culpa que ele foi beber, foi cheirar? É por causa de você, eu vou te matar. Mas com ódio. Mas por que isso? Porque eu estava orando, jejuando, buscando pela libertação dele. Chegou que ele ia me matar, e com ódio. Nós achamos que ele bater na porta com uma ferramenta lá. Aí eu tive que ligar essa madrugada, eu liguei para o pastor, falei, pastor, Samuel está aqui, cheio de ódio, você não pode matar. Aí o pastor, mas isso é demônio. Eu vou orar aqui. Aí ele orou, repreendeu o mal e falou, agora você vai pela janela mesmo e dá o telefone no ouvido dele. Olha o que eu quero falar com ele. Aí eu passei o telefone para ele, o pastor começou a falar, não sei o que o pastor falou, sei que foi muito poderoso o pastor falou, Deus usou o pastor. Porque depois o pastor falou assim, Fabiana, agora pode abrir a porta. Eu falei, pastor, o senhor tem certeza que o senhor está mandando eu fazer? O cara está lá fora, raivento, querendo me matar. Eu já sabia que era o diabo, então para isso, para ele fazer isso, não custava muito, né? O diabo já estava com raiva de mim. Aí o pastor, não, escuta o que eu estou te falando. Ele vai entrar e vai para o canto dele e você vai dormir. Deixa ele dormir, não fala mais nada não. Vai para o teu quarto, fecha a porta, vai dormir. Aí eu abri a porta. Ele entrou quietinho, foi lá para o quarto, deitou lá e dormiu. Igual o pastor falou. Aí eu fui para o meu quarto e dormi. Já porque e gente, é sério. Você não sabe a luta que é. O demônio ele tenta se levantar, revidar. Por que muitos parentes não libertam? Porque quando ele se levanta, você cai. O problema é esse. Tem gente que já entendeu, então se levanta também. Não, dessa vez tu vai sair. Ai, a cena que você quiser, e roda, fala o que você quiser. Me xinga à vontade, mas tu vai sair. Tem gente que vai lá, você entendeu, ela faz desse jeito. Mas tem gente que, meu Deus, me xingou. O diabo fica, porque você está te enganando. Entendeu? Ele está te enganando, você não entendeu. Aí ele vai ficando. Então lá no livro de Mateus, é sério, ele tem que entender o mundo espiritual. Se você não entendeu o mundo espiritual, você não vence o próximo. Entendeu? Ô Luzia, você quando veio para cá, né? Você passou essa batalha, você sozinha, você acha que você ia entender isso? Naturalmente não entende. Se você não tiver uma igreja onde a pessoa tem experiência que você via, você jamais vai saber. Você orou, a pessoa piorou, você vai achar o quê? Vai até parar, não vou parar de orar, que antes estava melhor. Aí o bichinho fica ali, entendeu? Não é assim, você tem que aprender a lutar. Então lá no 10, versículo 36, e o bichinho é sujo, ele chora. Ele fala um montão de cena. Se ele não conseguir te irritar, igual ele tentava irritar a Luzia, se ele não conseguir te irritar, ele vai fazer chantagem emocional. Estou morrendo. Ah, e você acredita. Meu Deus. Ah, meu Deus do céu, tadinho. Ah, meu Deus, estou indo morrendo. Entendeu? Você acredita naquilo ali. Não é. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, você tem que conhecer ele. Então, tá igual a mulher chegou lá no meu portão uma vez, a Natasha me atender, daqui a pouco sobe a Natasha, mãe, pelo amor de Deus, eu falei, o que foi? A mulher está passando muito mal lá no portão, está chorando, tadinha, desesperada, corre para atender ela. Falei, está passando mal, tá, mãe, está chorando, coitada, a Natasha comovida, né? Aí eu
fui, troquei de roupa, cheguei ali, olhei para ela. Assim que eu olhei para ela, eu percebi que tinha uma coisa estranha nela. Ai, a senhora que é a pastora? Eu falei, sim. Ai, eu estou passando muito mal. Ela e uma outra menina. Ah, senhora, se ela está passando mal, vou fazer uma oração para ela. Não! Eu preciso do dinheiro da passagem, porque ela está aqui, ó. E a mulher sério olhando para a minha cara. Ela vai me levar para o médico agora. Eu falei, senhora, mas a senhora está passando tão mal assim, deixa eu fazer uma oração para a senhora. Não, porque não dá nem tempo, eu tenho que ir rápido para o hospital. Eu não quero dinheiro da passagem. Eu falei, não. Aí eu olhei para ela, olhei para a menina e falei, filha, eu não tenho dinheiro da passagem. Realmente eu não tinha. Eu não tenho dinheiro da passagem. Eu posso fazer uma oração para a senhora. Mas nem pelo menos dela. Nem, pelo menos para ela já dava para a gente ir. Como que já dava para a gente ir? Ela ia como? Se a mulher ia parar, acho que o homem ia deixar ela entrando no ônibus. Não ia deixar nada, irmão. Do jeito que é hoje em dia, eu falei, só que pelo menos para ela. Aí eu falei para ela, eu falei, senhora, infelizmente dinheiro não tem para dar a senhora da passagem. O que eu posso fazer é uma oração pela senhora. Tá bom, não precisa não, a mulher melhorou na hora. Gente, eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Tá. Irmão, nunca vi um troço tão fingido na minha vida, que ela estava caída assim na beira da minha escada. Ai, quando eu falei que não tinha, ela, tá bom, então, não, oração não quero não. Aí ela levantou assim, tá, obrigada, mas ela saiu com uma velocidade que eu falei, caralho, cadê a doença da mulher? A mulher está com mais disposição do que eu. Era demônio, fingindo que ela queria dinheiro. Aí eu fiquei olhando ela assim, aí ela reclamando, sabe, excomungando com a outra, e não sei o que, e tal, e saiu daqui brava, andando assim. Eu falei, cara, cadê a doença da mulher? Ela ficou morta, não tinha dinheiro, ela ficou morta. E irmão, o diabo finge. Quando eu cheguei lá em cima, aí a Natasha, e aí, mãe, como é que ela tá? Eu falei, Natasha, aquilo era demônio, Natasha, ainda saiu daqui cheia de disposição. Mãe, não brinca, pelo amor de Deus, então ela é muito fingida, que até eu acreditei que ela estava passando mal. Aí eu falei para ela, Natasha, mãe, meu Deus, eu não sei para ser pastora dessas coisas não. Como é que pode o demônio fingir desse jeito? Mas pois é, mas finge. É sério. Entendeu? Se você não conhecer ele, você vai se enganar toda hora. Aí ele está falando aqui, vamos lá, coisa séria. Mateus 10:36, para a gente finalizar aqui. E assim, os inimigos. No 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não, vim trazer a paz, mas a espada, que é a palavra, né? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Porque aquelas pessoas que não são convertidas na sua casa, aqueles que não são convertidos, eles ficam contra você por causa da palavra, por causa da espada. Porque você se converteu a Cristo. Agora você é de Jesus. E aquela pessoa, se ela ainda não se converteu, ela ainda está nas trevas. Então, por mais que vocês sejam mãe e filho, marido e mulher, é treva contra luz. Está entendendo? É treva contra luz. Você tem que orar para trazer aquela pessoa para a luz, junto com você. Você está entendendo? Então, ele está falando aqui, ó. O homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão quem? Dos seus próprios familiares. Não que você tem que ser inimigo deles. Jesus mandou você fazer o quê? Amai a vossos inimigos. Quem foi o inimigo de José? Os irmãos. Mas ele não odiou os irmãos, não. Ele amou os irmãos, orou lá na frente, foram até salvos. Mas foi os irmãos que foi. Lá o filho de... Quem que matou quem? Sempre confundo. Caim que matou Abel. Quem foi o inimigo dele? O próprio irmão dele. Quem foram os inimigos de Davi? O filho dele, Absalão. Arrumou um exército para matar ele.
Mas por que isso? Quando isso acontece, o demônio está naquela pessoa. Então, não pensa você é muito inocente. Às vezes tem pessoas da sua família que não é convertida, você está esperando que essa pessoa seja igual a você. Não, se ela ainda não é convertida, o diabo ainda usa. Você tem que vigiar. Você tem que amar a pessoa, mas você vigia. Porque o diabo pode usar ela para mentir para você, para te enganar, entendeu? Para te ensinar errado. Você tem que estar atento. Isso que Jesus falou, orar e vigiar. Senão, para você cair, você não consegue libertar também a pessoa. Porque o diabo já faz isso de propósito. Usa a pessoa para derrubar você, para você não libertar ela. Você caído. Jesus disse, o cego não pode guiar outro cego. Você já caiu, como é que você vai libertar o outro? Entendeu? A pessoa te dá um montão de conselho. Aí você vai ficar indo naquela igreja ali para quê? Vai fazer isso para quê? Também não é bem assim não, que não sei o quê. Você está entendendo? E aí, vigiar. Vigiar. Você quer salvar a sua família? Tem que vigiar, cuidar. Você tem que lidar com aquela... Mesmo que seja ser muito próximo de você, se aquela pessoa ainda não é convertida, o inimigo de vez em quando tenta usar ela. Você tem que estar atento. Você tem que orar por ela, buscar, mas vigiar. Quando meu marido voltou para casa, ele não era 100% liberto ainda, eu vivia com ele igual o senhor e senhora Smith. Mesmo que eu não ficava desconfiado do outro. Eu abraçava, beijava, mas sempre quando ele falava uma coisinha que não era ele, aí, né, capiroto, me dando conselhinho errado, vou cair nessa não. Porque se eu cair, eu derrubo ele também, porque ele não ia ser liberto. Eu tinha que trazer ele para a luz, não ele me levar para as trevas, senão vai ficar todo mundo nas trevas. Você está entendendo? Aí você fica assim, com o olho aberto e o olho fechado, entendeu? É todo mundo, é seus filhos, te abraça, ama. Claro que a gente ama todo mundo, mas vigia. Mas se eu te dar uns conceitos fora da palavra, você já sabe que... Toninho, mamãe também te ama, você é meu cuti-cuti. Mas sai da vida do borodiabo. Sei que você está aí, já te vi aí, pode sair. Aí não vai encostar no meu filho e na minha filha, eu já te vi, estou te repreendendo em nome de Jesus. Você manda sair, você já viu ele ali, entendeu? Vai lá, você sabe que é um cuti-cuti, você está vendo o bichinho ali e vai deixar ele ali. Aí eu estou querendo estragar o seu cuti-cuti, você vai tirar ele de lá, não é? Não vai deixar destruir o seu cuti-cuti, eu tenho que mandar sair, irmão. E ele vem através de pornografia, para a vida dos filhos, amizade no WhatsApp, entendeu? Começa ali, corrompendo a cabeça, daqui a pouco quando for ver. Morreu um rapaz que conhecido do Igor. O Igor, ele trabalhava num lugar que era uma lanchonete. E o patrão do Igor tinha um filho único. E o Igor gostava tanto daquele patrão dele, tinha tanta amizade e tal. E esse menino, essa família era da igreja. E esse menino, ele foi criado na igreja. Filho deles, do patrão dele. Ele foi criado na igreja. Só que chegou uma certa parte, época assim, que ele já não queria ir mais para a igreja direito. Mas os pais acham assim, coisa de adolescente. Daqui a pouco ele se anima, né? Por quê? Porque os pais não estavam tão preocupados, porque ele não tinha amizade fora, ele era um menino tranquilo, não era de sair, negócio de amigo, ele só ficava dentro de casa. Entendeu? Ele tranquilo, só no quarto, dentro de casa, aquela coisa toda, os pais falaram, ele é tranquilinho. Quando chegou uma certa idade, ele chegou perto dos pais e eu conheci uma pessoa e a gente quer ficar junto. Aí os pais, mas como assim você conheceu? Você nem sai de casa. Não, mas eu conheci, foi essa pessoa pela internet. Mas quantos anos tem isso? Ele falou que desde quando ele era jovenzinho, ele cresceu com essa amizade no celular. Muitos anos. Aí falou que estava esperando ter uma idade mais ou menos para namorar, né?
para eles começarem um relacionamento físico. Mas o rapaz falou para ela, não. Os pais, não. Mas peraí, você foi criado na igreja? Não, pai, mas eu sinto muito, eu amo ele, e ele me ama, aquela coisa toda. Os pais não quiseram aceitar, sabe o que ele fez? Saiu de casa. Não, então eu vou morar com ele. Juntou as trouxas, foi morar com o cara. O único filho deles. E eles orando. Daqui a pouco o menino, mas aí o que acontece? Os pais tratou ele bem, né? Foi tratando ele bem, orando por ele para ver se libertar dele. Daqui a pouco o menino começou a passar mal, pai, né? O pai ia lá de carro, pegava ele, não, filho, vamos pagar uma clínica, vamos cuidar dessa saúde. Mas o menino morreu, o único filho deles. O meu filho falou assim, até hoje eu não estava lá, mas eu até me arrepio quando o Igor fala. Quando o Igor chegou em casa e falou. Porque o Igor chegou tão triste, ele falou, mãe, que tristeza o desespero daquele casal. O único filho deles. Ele falou, poxa, me deu pena do meu patrão. Ela está arrasada. O único filho. Perdeu o menino. Começou aqui, ó. O diabo não levou para a rua, não, estava dentro de casa. Dentro do quarto. Você está entendendo? Então o diabo ele tem as armadilhas. Você está pensando só porque é teu filho, tua filha, o diabo não vai entrar, ele entra. Você tem que estar sempre atento. Entendeu? Você viu ele cercando ali, você já entra em oração, já amarra, não fica dando tempo não, tá? Porque olha aqui, esse cara aí não sabia, foi dando tempo, o troço foi crescendo. Quando ele tentou fazer, eles tentaram fazer alguma coisa, era tarde demais. O diabo já tinha implantado no coração dele. Entendeu? Destruiu o menino. Aí ele está falando aqui, ó. E assim os inimigos dos homens serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Vamos dar uma paradinha aqui. Sabe por que Jesus falou aquele que ama pai e mãe? Não é que você não tem que amar, não, gente. Pelo amor de Deus, tem um contexto da palavra. Você tem que amar. Ele está falando mais do que a mim. Você não deve amar mais do que a Deus. Porque o primeiro mandamento da Bíblia é que você ame o Senhor acima de tudo. Você tem que amar seu pai, sua mãe, seu filho. Você tem que fazer isso, mas abaixo de Deus. Mas sabe por que Jesus falou para você não amar mais do que a Ele? Isso é uma coisa boa que Jesus está te ensinando. É justamente para o diabo não usar eles para derrubar você. Porque se você amar a tua família mais do que Jesus, o diabo pode tentar usar eles para tirar você de Jesus. Você não pode amar mais do que Jesus, você tem que amar mais abaixo de Deus. Você entendeu? Jesus já sabia disso, porque o inimigo tentou usar a família do próprio Jesus para destruir ele. Os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. Você vai ver um trecho aqui da Bíblia que os próprios irmãos, a própria família, mandou prender Jesus. Já pensou a tua família chamar a polícia para você? Mandar prender você? Mas fizeram isso com Jesus. Disseram que ele estava fora de si, não sabia o que estava fazendo, que o diabo tentava usar a própria família de Jesus contra ele. Então Jesus, sabendo disso, Jesus já falou, você não amar acima dele, porque se você amar acima dele, já vai usar aquela pessoa que você ama acima dele para tentar tirar você de Jesus. Você tem que amar Deus em primeiro lugar. Então chega um parente seu, diz para Toinho que eu não estou aqui não. Se você mentir por causa desse parente, você está amando mais ele do que Jesus. E Jesus falou para você não mentir. Entendeu? Aí chega um parente lá em casa, eu estou prontinho para vir para o culto. Não, porque eu vou tomar um cafezinho, que não sei o quê. Aí eu, não, mas aí eu posso ir para o culto outro dia. Aí você prefere ficar com aquele parente. Você está amando mais aquele parente que Jesus. Está entendendo? Aí você larga tudo. Quer saber? Quer saber mais de porcaria de igreja, de orar? Quanto mais eu oro, mais pior. Eu estou indo, me ataca, fulano me ataca. O demônio está usando a sua família para te atacar. Para fazer você desistir de Jesus. Se você desistir
desistir de Jesus, você está amando mais a sua família do que Jesus. Você não pode desistir de Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte: nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Você entendeu? Mas Jesus é muito aborrecimento. Meu pai me aborreceu, minha avó me aborreceu, meu filho, mas foi Jesus que fez isso com você. O que Jesus fez com você para você abandonar ele? Está entendendo? Não foi Jesus que fez. Jesus, ele pode te ajudar. Você chegar lá, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a salvar a minha família. Inclusive o demônio está até usando alguns parentes meus contra mim. Aí o Senhor falou que o inimigo dos homens seria da própria casa, mas o Senhor disse que se eu amasse meus inimigos e orasse por aqueles que me perseguem, o Senhor ia libertar eles. Então eu preciso que o Senhor liberte. O Senhor fez uma promessa, falou que se eu cresce no Senhor, o Senhor ia salvar eles. E você vai orando. Já aí o diabo vai sair, eles vão se converter. E eles se convertendo, eles vão começar a se dar bem com você. Entendeu? Mas enquanto o trocinho estiver ali, é perigoso você cair, entendeu? Você tem que vigiar, cuidado. De repente você está vigiando lá de fora e você ainda não reparou que o que está te derrubando é de dentro, não é de fora. É, irmão, porque acontece isso. Às vezes pode ter uma pessoa, parente seu, que não é liberto, o diabo está usando aquela pessoa contra você. Entendeu? Não os outros de fora, aquele parente, você não entende. Toda vez que você começa a orar, que você começa a buscar mais a Deus, começa. Aquela mesma pessoa, aquela mesma coisa, entendeu? Para te derrubar de novo. Você, entendeu? Repara só, senão é toda vez que você começa, quando você cai, aí aquela pessoa fica quietinha. Eu falo, não, te deixa em paz, você está caindo mesmo, entendeu? Agora quando você começa a se levantar, não, vou orar mais, vou buscar mais, que você está no caminho certo, aí o diabo começa. Deixa eu ver, o Toninho eu usei da outra vez, deu certo, vamos usar o Toninho de novo. Irmãos, fica bem o olho. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. E glória a Deus. Aí às vezes a pessoa, tem gente que fala assim, mas eu já tenho minha fé em casa, já oro, mas está vendo, se você não viesse aqui hoje, olha, não sei o que você acha dessa palavra, mas para mim, até eu aprendo. O pastor Mota disse que a gente sabe quando a palavra vem de Deus, que ela mexe até com o próprio pregador. Eu aprendo aqui, eu escuto assim, eu fico, tem coisas que eu estou pregando para você, mas eu estou lembrando aqui, eu já entendi o que é. Eu estou pegando para mim também, entendeu? Aí se a gente não vem na igreja, a gente ora, mas não sabe como lidar com o negócio. O nosso inimigo é invisível. Então a gente tem que aprender como que ele age. Senão, você não está vendo ele, você não sabe como é que ele age. Entendeu? Vamos orar então em nome de Jesus. Deus abençoe Eline Santos. Deus abençoe, minha amada. E também, onde diaconisa Elza, paz do Senhor, também sumidinha lá do grupo, né? Hoje vou fazer uma oração lá em nome de Jesus. Vamos orar pelo nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na Tua presença agradecer ao Senhor por esses conselhos que o Senhor nos dá. O Senhor é um Deus que o Senhor revela o oculto e o escondido. Muitas das vezes o diabo tenta atacar, e às vezes até dentro da nossa casa, infiltrar no meio da família. E como nós não enxergamos no mundo espiritual, nós viemos para a igreja e aqui o Senhor nos mostra tudo. Por onde que o inimigo está agindo, como que a gente faz para se defender, como fazer para libertar os nossos parentes, que mesmo que seja uma guerra, uma batalha, o demônio não quebra mão, mas a gente também não vai abrir mão. Então, Pai, nós precisamos aprender com o Senhor e agradecemos o Senhor por esses ensinamentos. E eu paraliso toda ação do mal na vida, na saúde, na prosperidade de cada pessoa. Assim também é na saúde. Às vezes, o inimigo tenta insistir com uma doença, um sintoma, para tentar convencer a pessoa que aquilo não tem mais jeito. Aí a pessoa acaba se entregando.
nós já fomos sarados. Tem jeito sim, o inimigo ele é sujo, ele é enganador, ele é o pai da mentira. Inclusive, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos deu poder e autoridade. E eu estou paralisando agora todo espírito de doença que estiver atacando a saúde de qualquer pessoa aqui. Eu exijo que você pegue essa mentira, esse sintoma, tudo que é teu, porque pelas feridas de Jesus essas pessoas já foram saradas, e você pega e vai embora, em nome de Jesus, sai, e não volta mais. Oh Deus, churarari, manachurararai, canaraná, glorifique agora o seu nome na vida dessas pessoas. O Senhor só quer uma coisa delas, que elas creiam, só isso, que não acredite mais nas mentiras, que o demônio fala, que não tem jeito, que a pessoa não tem saúde, que isso não vai mudar. Deus, em nome de Jesus, eu estou quebrando o poder desses espíritos enganadores, aprisionadores da mente, que vivem aprisionando as pessoas na mente, que fica falando para a pessoa que não tem mais jeito, que não dá mais, esses espíritos da incredulidade, do medo, da dúvida, eu exijo que saia agora, em nome de Jesus, e solta a saúde, a família, a prosperidade, todas as áreas da vida dessas pessoas, em nome de Jesus, sai e não volta mais. Oh Deus, eu estou abençoando a vida de cada um deles. Cumpra com o teu nome sagrado, leve em paz. Senhor, receba aí dízimo, ofertas que são entregues no seu altar, e que o Senhor os abençoe para a glória do seu nome, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Olha, gente, para a gente ser abençoado, tem que mudar a nossa mente. Se mudar a nossa mente, muda tudo. Quer ver um exemplo? Tu já viu um trem? Hoje passou um trem enorme aqui. Olha, tem trem que não tem não sei quantos vagões, mas ele é controlado pelo maquinista lá na frente. Aquele bicho enorme de ferro, entendeu? Se o demônio controlar a sua mente, ele controla a sua vida toda. Entendeu? Não deixe ele controlar a sua. Quando eu falo controlar, é que às vezes você está passando uma batalha, ele enfia na sua cabeça, você nunca vai mudar. Você nunca vai mudar, você nunca vai prosperar. Você nunca vai ser abençoado, você nunca vai ser curado. Isso é mentira, é um território que ele arrumou na sua cabeça para te impedir de você crer, porque tudo é possível ao que crê. O diabo, então vou fazer não crer, que aí não acontece. Entendeu? E eles ficam falando que seu marido não vai mudar, que essa situação não vai mudar. Você tem que lutar contra isso. Entendeu? Não está amarrado em nome de Jesus. Vai acontecer sim, eu vou conseguir. Toda vez que vem aquele pensamento negativo, isso não tem mais jeito, você repreende, está amarrado. Em nome de Jesus eu vou conseguir, Deus falou. Aí vem aquele sintoma, eu estou repreendendo isso, as feridas de Jesus eu já fui sarado. Aí o diabo vai botar, dá o tempo que você está assim, tu repreende ele. Em nome de Jesus, que é impossível que Deus minta. Você tem que mudar a sua mente. Se você continuar pensando derrota, falando derrota, a vida vai ser uma derrota. Não pode. Aí você pode reclamar. Glória a Deus. Amém? Então vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Deseja um bom dia, Senhor. Eu vou estar aqui na frente, tá, pessoal? Se quiser falar comigo aqui, tá? Deus abençoe aí todo o pessoal do Face, a paz do Senhor, do YouTube. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, tá? E se você, pastor, eu achei essa palavra tão abençoada, compartilhe para ajudar o pessoal, tá bom? Deus abençoe.